meus caros, a segunda parte do telejornal de hoje e a parte final, temos muita coisa ainda para ver. Este é o vídeo da primeira parte do telejornal, as últimas desmontadas do dia 24/1, e estas são as que vêm a seguir. E a seguir vem uma coleção imensa de fotografias que eu tirei, print screens que eu tirei da comunistação social, todos a dizerem a mesma coisa. E nas últimas horas temos aqui o jornal Eco a dizer que realmente são as tais 250 figuras que não são socialistas e que dizem que vão votar no seguro, tem uma certa piada. Aqui o Jornal de Negócios a dizer o mesmo, aqui o Sábado a dizer o mesmo, aqui a Renascença a dizer o mesmo, aqui a TSF Rádio China a dizer o mesmo, aqui o Diário de Notícias a dizer o mesmo, a Renascença, RTP Notícias, Notícias ao Minuto, Jornal Eco, Jornal de Negócios, por aí fora. Isto sábado, isto é tudo a dizer a mesma coisa, a dizer que 250 tipos que não são socialistas, também não sabemos o que é que são, é que vão votar no socialista. Portanto, eu bato palmas, realmente estão no bom caminho. Acontece, no entanto, que a sondagem da Aximage traz que Ventura é o que tem melhor perfil para Presidente da República. E olhem com atenção, vejam que não basta ter o melhor perfil, como bem diz André Ventura. Temos que ganhar com o voto popular no dia 8. É preciso sair de casa e votar. As favas não estão contadas, ao contrário do que todos dizem, é por isso que eles estão tão aflitos. Eles aparecem todos vindo das tocas dos buracos, onde ninguém imaginava que havia gente, e afinal havia, e saem todos cá para fora a dizer que não são socialistas, mas votam no seguro. Porque é que eles dirão isto? Qual é o medo deles? Qual é o pânico? Têm medo de quê? Que se acaba a mama a quem? E a começar pela comunistação social, como já vos expliquei anteriormente. Estão aflitos porque precisam de uma injeção urgente. Tanto a comunistação social como a distribuição precisam de uma injeção urgente de milhões e estão à espera que Montenegro lhe dê do nosso dinheiro, não é do dinheiro de Montenegro. Se fosse o dinheiro da Spinum Viva, eu não me importava, mas infelizmente não é o dinheiro da Spinum Viva, também não é com o dinheiro dos contactos da lista telefónica imensa de Marques Mendes, não é com esse dinheiro, é mesmo com os nossos impostos, e é por isso que eu não posso estar de acordo, nem eu, nem nenhum patriota democrata e, portanto, de direita. Portanto, meus caros, vejam que na sondagem da Aximage, André Ventura é aquele que tem melhor perfil para Presidente da República, por isso eles estão tão aflitos e juntam-se aos 200 e aos 250, que mesmo assim não é nada. Qualquer aldeia aí tem mais gente do que isso, do que esses 250 notáveis que valem pouco mais do que um caracol. Mas aqui está. Meus caros, esta sondagem desmente os notáveis aflitos com a perda da mama e, curiosamente, quase replica o resultado eleitoral da primeira volta. Reparem bem, há só uma pequena diferença. Estão a ver? Os últimos três são iguais. A pequena diferença é a troca dos primeiros. Ventura está à frente e Seguro, ou Calimero Zero, está em segundo. Essa é a diferença e é assim que isto vai ficar, de certeza absoluta. A maçonaria pede união pela democracia e oposição a quem limitar direitos. A maçonaria, a ordem maçónica do Grande Oriente Lusitano, apelou à participação e à união dos eleitores nas presidenciais na defesa dos valores da democracia. Leiam que lá está, do Estado de Direito e do humanismo. Até a sociedade secretas da maçonaria é contra Ventura. Vejam bem, meus caros, ponham aqui os olhos, vejam o que aqui está. A maçonaria toda contra Ventura, mais uma razão fortíssima para votar em Ventura contra todas estas sociedades secretas de que fazem parte todos os socialistas notáveis, praticamente todos fazem parte desta coisa da maçonaria. Portanto, aqui está mais uma razão muito importante para o povo português rejeitar estas sociedades secretas e votar Ventura. E, meus caros, Nuno Melo compara Ventura a Trump e apela ao voto em consciência. Bom, meus caros, tem uma certa piada, uma certa ironia, uma fina ironia, quando vemos Nuno Melo a falar de consciência. Realmente, Nuno Melo a falar de consciência está muito bem esgalhada. É ele a falar de consciência e a rainha da Dinamarca, que não existe. E eu sou aqui o Rui.
contra as elites que estão nestas eleições. Essa vai ter ali. Que a nossa candidatura, que a candidatura de André Ventura é uma candidatura do povo contra as elites. Nós temos visto notáveis ou supostos notáveis todos os dias a sucederem-se uns aos outros, a dizer que vão apoiar António José Seguro para salvar a democracia, para resgatar o país. Nós temos um país verdadeiramente numa situação dramática, lastimosa, mas não são esses notáveis que a vão salvar, antes pelo contrário, porque foram eles que conduziram o país ao estado que está. Fala-se muito de uma candidatura antissistema. Ajude-nos lá a perceber na prática isso quer dizer o quê? Consiste nisto. Estes notáveis que ao longo destes últimos dias têm assinado manifestos publicamente, exposto os seus apoios a Luís Marques Mendes, a António José Seguro, entre os quais Luís Marques Mendes, têm revelado aquilo que é uma face que de facto nós temos denunciado, que é uma teia de cumplicidades, de interesses, que ainda que por vezes se aparentam opor, na verdade, nos momentos nevrálgicos, quando há um candidato que põe o dedo na ferida e diz nós vamos mesmo dar um murro na mesa que não é pela violência, mas é pela força dos votos. Este antissistema manifesta-se pelos milhares e milhares de portugueses de todas as orientações políticas que sentem, que se federam neste movimento político para dizer, e passo a citar, que se lixem os notáveis, é o povo contra as elites que estão nestas eleições. Muito bem, Rui. Que se lixem os notáveis. Mas quais notáveis? Quais notáveis? Eles estão aflitos em pânico, com medo que se lhe acabe a mama. Olha a agenda telefónica do Marques Mendes. O Marques Mendes vai a correr votar seguro. Vejam bem, isto é tão ridículo. Sociais-democratas, liberais a votarem seguro. Como é que é possível que um liberal vote no PS? Meus caros, isto realmente está podre. As pessoas estão aflitas, estão em pânico. Pela primeira vez eles estão em pânico. Estas 250 figuras não socialistas, mas taxistas. É preciso não perder o tacho. O socialismo é como o outro. Agora o tacho é que não. O tacho não. Isso não se pode perder. Meus caros, é do pior que eu vi na minha vida. Eu sigo a política desde os meus 13 anos, desde um ano antes do 25 de Abril, em 73, as discussões que o meu pai tinha com o meu avô, o pai dele. O meu avô era salazarista, o meu pai era antifascista, como na altura se dizia, e realmente aprendi muito com um e com o outro. E ambos tinham razão em muitas coisas. E desde dessa altura, com os meus 13 anos, eu nunca me lembro de ver uma coisa destas, que é liberais, gente que se diz de direita, votarem em candidatos da esquerda, do Partido Socialista, embora banidos, obviamente que foram banidos, mas ele não deixou de ser do Partido Socialista. Ele não entregou o cartão, não rasgou o cartão, ele continuou sempre socialista, embora banido, embora um tó zero, como lhe chamavam, mas continuou a ser socialista, nunca abandonou o partido, nunca entrou em mais partido nenhum e nem precisava, mas nunca entregou o cartão. Portanto, ele continuou socialista até hoje. E temos aqui liberais da Iniciativa Liberal a votarem socialistas. É o oposto, meus caros. É o oposto. É como nós votarmos em candidatos do PCP ou do Berloque da Canhota ou dos libertinos, essa coisada toda que ainda anda. Daqui a 3 anos já não há nada disso. Mas estão a ver, é absurdo um liberal votar num socialista. Mesmo um social-democrata vota num socialista. Porquê? Como é que é possível? Não faz nenhum sentido. Agora, claro, não é por uma questão política, não é por uma questão ideológica, é por outras questões que toda a gente conhece e não vale a pena repetir-me. Vamos, sim, ao que nos interessa. Este Imagina Portugal em 2031, esta coisa que o Cotrim de Figueiredo, Judas Cotrim de Figueiredo, como eu lhe chamo, está a lançar ou vai lançar um tal movimento cívico que vai esvaziar completamente a Iniciativa Liberal e dar expressão aos 900 mil votos que teve. Ele teve 900 mil votos na primeira volta, não sabemos quanto estaria na segunda, e para o ano que vem, se houvesse eleições, não saberemos nunca, ou não saberíamos nunca, qual seria o seu resultado, ninguém sabe. Portanto, dizer que aqueles 900 mil votos são dele para sempre é completamente falso. Isso não existe, não é em lado nenhum. São naquele momento, os votos são naquele momento. Se calhar passado uma semana já não seriam aqueles, seriam outros. Portanto, mas ele acha que, e tem razão, que é o triplo do que tem a Iniciativa Liberal e, portanto, ele vale 3 iniciativas liberais e acaba-se com a Iniciativa Liberal, acaba-se com aquela formação política que já nasceu torta, que apesar de ser levado ao colinho desde pelo menos há 6 anos por toda a comunistação social, incluindo nesta primeira volta das eleições presidenciais, foi levado ao colinho, ele,
levado ao colinho por toda a comunicação social. Mesmo assim, não teve a sorte que pensava que teria e ficou em terceiro lugar. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui a uns anos, mas realmente, como eu expliquei no vídeo anterior, não vou repetir, vejam o vídeo anterior, onde está tudo explicadinho. Cotrim está a tratar da vida dele, não é da vida da iniciativa liberal, que vai ter muito pouca vida, nem da vida de Portugal. Está a tratar da dele, ponto final. E, meus caros, com tantos palhaços, corruptos e vigaristas a declarar o voto inseguro, este vai ter 185%, no mínimo. Este simples post já veio com 4.000 gostos e 1.300 comentários. Bom, 504 partilhas. Eu só escrevi isto que está aqui. Parece que afinal alguma coisa não vai bater certo com as sondagens que nos enfiam pelos olhos adentro. Parece-me a mim. E vejam o que eles fazem, o desespero da comunicação social. A gente olha para isto e o que é que vê? Seguro com 72,6 e Ventura com 6,8. Para já não podia ser, não é? Mas é o que se vê. Mas isto não é nenhuma sondagem. Isto é a intenção na segunda volta, mas calma. É só dos votantes do Gouveia e Melo, meus caros. Os votantes do Gouveia e Melo chamam-lhe barómetro. Barómetro que não pode ser uma sondagem, não é? Com certeza absoluta que aqui não há, digamos, uma amostra significativa. Então dizem, isto é o quê? Isto é quem votou no Gouveia e Melo, agora em quem vai votar na segunda volta. E 72,6% dos que votaram em Gouveia e Melo vão votar no Seguro. E 6,8% dos que votaram em Gouveia e Melo vão votar no Ventura. Mas vejam o que está aqui em baixo. Sondagem não, para já não é nenhuma sondagem, Seguro tem a maioria dos votos dos eleitores na segunda volta. Não é isso que diz a sondagem. A sondagem não diz que é a maioria dos votos dos eleitores, diz que é a maioria dos votos dos eleitores de Gouveia e Melo, meus caros, está aqui escrito, votantes de Gouveia e Melo. Estes tipos são uns falsários, estes tipos são uns vigaristas, são uns burlões. Vejam bem, e dizem, António José Seguro mantém-se em primeiro lugar nas intenções de voto nas sondagens de intercâmbio para o NAU. Vejam o que eles dizem, mas nunca dizem o que está aqui, que isto é apenas os eleitores de Gouveia e Melo, do Capitão Iglo. O que é que eles vão votar na segunda volta? Então, os eleitores do Capitão Iglo, agora na segunda volta, 72,6%, segundo a Intercampos, vão votar no Seguro, Calimero 0. E 6,8% é que vão votar no futuro Presidente da República. Estão a ver? É os eleitores do Gouveia e Melo, do Capitão Iglo e mais nada. Isto é realmente falso. Mentígrafo dá-se-lhe falso. Ou seja, tilígrafo diz que isto é falso. E vejam bem, a Assunção Cristas. Já ninguém se lembrava da Assunção Cristas. Mas quem é a Assunção Cristas? Quem é? É uma atriz? É uma pianista? O que é que ela é? Há anos que está fora da vida política. Aparece agora a mostrar-se ao povo, e este meu dedo que adivinha diz-me que ela vai querer voltar para o CDS, que o CDS está a zero. CDS está a zero, tem realmente 2 bons deputados na Assembleia da República, já teve mais, Telmo Correia, por exemplo, que agora é secretário de Estado, e eu gostava imenso de o ouvir, e mais nada, não tem respaldo em termos de votos populares. Se for sozinho às eleições vai ter bola. Então está a aparecer a Assunção Cristas, que foi uma das coveiras, a primeira coveira do CDS, a pôr-se em bicos de pés e dizer, atenção que eu estou aqui, eu não morri, eu ainda estou viva, ainda bem, mas não precisa de aparecer desta forma para dar voto ainda por cima a um socialista. É uma vergonha. Olhe, um dos vossos deputados, não vou dizer qual é, disse alto e bom som para quem eu quis ouvir na Assembleia da República que nunca votaria num socialista, ok? Um deles. Agora decida lá qual foi e pense lá se não valia mais, está calada. E um homem foi detido por tentar matar à facada em Portimão. Depois do crime fugiu para o norte. A vítima foi atingida num dos rins e levada em risco de vida para o hospital de Portimão. Meus caros, os crimes graves diminuíram, segundo o Razi. É isto que nos dizem. Mas depois, aqui está, todos os dias há isto, ok? O autarca de Lisboa, Moedas e a tal Cristas,
que vimos há pouco, aquela senhora ali em cima, declaram voto inseguro. Ninguém lhes perguntou nada. Ninguém lhes perguntou nada. Mas pior, o autarca, o Charles Coynes, que também já não aparece há muito tempo, deve andar a dormir mal, diz que votará sem entusiasmo inseguro. Tem piada, não tem? Declarar, chama a conferência de imprensa, chama os jornalistas para dizer, olhem, eu vou fazer uma declaração, eu vou votar sem entusiasmo, está bem? Ponham lá, sem entusiasmo inseguro, está bem? E a líder do CDS-PP defende que é tempo de unir a direita humanista, moderada, tolerante e democrática num único voto. Unir a direita é votar no seguro, percebem? Esta gente pirou, vamos dizer, pirou de vez. Por falar em pirados, não, vamos avançar para a frente. E cá está a notícia que interessa. Deputado do Chega esteve em almoço no grupo 1143 de cara tapada. Vejam o vídeo anterior de hoje, onde eu comparo este crime hediondo que devia dar prisão perpétua ou até pena de morte, e sem julgamento, até para julgamento, para que gastar dinheiro, perder tempo, pena de morte primeiro e depois prisão perpétua, está bem? E comparei isto com aquele crimezito, que aquilo nem é crime nem é nada, que é os tipos andarem com metralhadoras a dispararem para o ar e para onde calhar com armas de guerra. O que é isso? Não é nada ao pé disto. Isto sim, isto é que é um crime de ódio e esta gente merecia ir toda presa 649 anos e meio. E, se querem rir mais um pouco, Bugalho é outro igual ao Coutinho Figueiredo, que lá está, numa reforma dourada, um rapazito. Bugalho sugere o voto inseguro. Mais um social-democrata falso, mais um direitolas falso. O eleitor da AD não quer instabilidade. Tu é que não queres instabilidade, queres lá continuar a mamar o teu dinheirinho, que é bem bom. Agora, o povo português dirá o que quer, não és tu que vais dizer o que é que o povo português quer. Cá está a propaganda porca e descarada anti-Ventura do jornalixo falido. Express Zero. Neonazis ameaçam que o regime terá de cair caso Seguro seja eleito em vez de Ventura. Figuras do Chega ligadas ao grupo 1143. Vejam bem, meus caros, os ultranacionalistas influenciavam parlamentares. Mas quais parlamentares? Bem, agora olhem bem para esta fotografia e comparem com esta outra que está aqui. Não é a mesma coisa? É. E é o mesmo Express Zero. É. Usam a mesma fotografia para escreverem 50, 60, 70 coisas diferentes, mas sempre a dizer o pior possível do Chega, com a mesma fotografia. É brutal. Nem trabalho têm para ir buscar outra coisa ao ficheiro. Não tem mais nada, não é? Não tem mais nada. É só o Mário Machado e mais nada. E cá temos a Mariana Leitão a declarar o apoio sem entusiasmo, asseguro. Também sem entusiasmo, igualzinho ao Coynes, ao Charles Coynes, ao Carlos Moedas. E ela não vai apoiar nenhum candidato, mas ela acabou por dizer que ia votar no seguro. Ela, sem entusiasmo, vai votar no seguro. Aí ela não vai apoiar, não vai pedir para os seus militantes, para os 400 e poucos militantes, hoje em dia até deve ter menos, votarem em ninguém, mas ela própria vota. E depois aparece outro deputado da Iniciativa Liberal a dizer que também vota no seguro. E aparece um terceiro, que é o Cotrim, o Judas Cotrim, que ainda é da Iniciativa Liberal, não sei se já terá rasgado o cartão hoje, depois de montar o tal movimento cívico e tal, dos 900 mil, eu acho que ele ainda é da Iniciativa Liberal. Só rasga o cartão amanhã. Amanhã é domingo, também não. Segunda-feira ele rasga o cartão. E todos eles votam seguro. Os direitolas votam seguro. Meus caros, todos juntos mostram a corrupção, a miséria. A corrupção até nem é de dinheiro, porque eles não ganham dinheiro com isto. A corrupção daqueles cérebros estão completamente carcomidos, estão completamente corruptos de ideias. Não há ideologia, só há, meus caros, não posso dizer estupidez. Não posso. É uma tristeza, é um escândalo esta inteligência limitada, votar num socialista, meus caros, mas muito limitada mesmo, e vai desaparecer e de seguida. E é bem feito. É bem feito porque sem liderança e sem inteligência nada subsiste. E um jovem de 15 anos morre baleado em bairro da Amadora, no Portugal mais seguro que existe. Isto não é ódio, isto não é crime, porque não envolve ninguém do Chega. Portanto, não é notícia.
Nunca serão encontrados os culpados, como é óbvio, como no caso dos 30 que dispararam armas de guerra e metralhadoras nas ruas do fim de ano, que afinal não foram 30 que foram investigados, que foram chamados, que foram identificados, foram 4. E já agora os 2 irmãos étnicos que espancaram e desfiguraram aqueles 2 desgraçados no McDonald's em Coimbra, sabem quando? Em 2017, pontapearam-lhe a cara, o homem teve que levar dentes novos, maxilares partidos, foi todo reconfigurado, aquela fachada teve que ser toda reconstruída. Que é feito desses 2 irmãos? E toda a gente diz que andam nas discotecas como andavam antes, lá em Coimbra. Onde estão? Foram apanhados? Não. Até hoje, mais um crime que ficou sem castigo. E estes amigos que dizem que o mundo não é o que te dão, não feches os olhos à visão. E eu explico o seguinte: o país não é esquerlixeira, fechem os olhos à cegueira. O 1143 está espalhado por toda a Europa. Olha aqui o Islã em Liverpool, não posso pôr este vídeo porque senão cortam-me o meu vídeo, mas vejam na minha página oficial do Facebook, está brutal, em Liverpool está igualzinho como em todas as grandes capitais e cidades da Europa. Trump diz, e tem razão, a Europa está-se a perder se já não estiver perdida, já não tem controle nisto. Todos os dias são presas pessoas corruptas do PS, como disse André Ventura. É claro que o mentígrafo diz que não estão presas, todos os dias não são presas pessoas corruptas. E não são presas porquê? É porque não existem corruptos? Não, é porque a justiça não os consegue prender. Podem não ser presas todos os dias, pois não temos polícia suficiente para prender os corruptos todos. Mas não é porque eles não existam. Eles existem e deviam ser presos todos os dias. Nós não temos a justiça nem meios para os prender, mas eles existem e deviam ser presos. Só os imigrantes têm feito crescer emprego, meus caros, diz o Jornal Económico. Entre entradas e saídas, o número de empregos ocupados por portugueses ficou praticamente na mesma desde 2023 e teve uma ligeira queda em 2024, ao contrário dos imigrantes, sublinham economistas do Banco de Portugal. Eu só pergunto é se os imigrantes estão a ocupar 2 milhões de postos de trabalho, porque estão cá 2 milhões de imigrantes. Então, quer dizer, nós, para além de não devermos ter nenhum desemprego, nós devíamos era ter super emprego, devíamos ter 4 pessoas para cada trabalho, porque só os imigrantes são 2 milhões, qualquer dia são mais do que os trabalhadores portugueses. Mas o problema é que esses 2 milhões de imigrantes, que se calhar agora até já serão mais, poderão ser até 3 no momento em que vos falo, mas vamos para os 2 milhões de imigrantes, eles não estão a trabalhar também. Quem está a trabalhar são 400 e tal mil, que são os mesmos que estão desempregados, portugueses desempregados em Portugal. Há apenas uma substituição simples. 400 mil portugueses não têm trabalho, estão em casa a receber subsídios de desemprego e outros. E 400 mil imigrantes estão a ocupar os lugares desses 400 mil portugueses. Bate certo, mais coisa menos coisa, bate muito certo. Agora, o problema é que não há uma substituição linear. Não saem 400 para aqui e vão 400 para ocupar o seu lugar. Não. Saem 400 mil para aqui e vão 400 mil ocupar os seus lugares, mas esses 400 mil trazem às suas costas mais 1,5 milhão, mais 1.600.000, porque são 2 milhões ao todo. Ou seja, por cada emprego que os imigrantes ocupam, que era anteriormente de um português e que agora está em casa a receber sem trabalhar, não entra um imigrante. Entra um imigrante e mais a família. Entra um imigrante e mais 4. Ok? Esse é o problema. É que um trabalha, os outros 4 não. E então, como é que fazemos? Isto tem algum futuro? E aqui está o meu vídeo anterior, quando se diz que o Calimero, na altura dizia-se que o Calimero Zero ia ter 60%, e eu perguntava só, com tanto artista e malabarista, e o Calimero só vai ter 60%? Não. Tem que ter mais de 100%. 185% são as contas que eu faço. No mínimo vai ter 185%. Querem apostar? Vejam, cá estão os 60,8%, que, por milagre, foram transformados em 70% no dia seguinte. A sondagem é a mesma. Foram transformados em... Só uma sondagem. Foram transformados em 70% na sondagem da RTP, que é a única. Não há outra, só há uma sondagem. Num dia apareceu 60,8%, no dia seguinte apareceu 70%. Mas a sondagem é a mesma. Milagres das sondagens em Portugal.
Meus caros, ficamos por aqui. Um grande abraço, uma noite de descanso e até amanhã, se Deus quiser.